Isso aconteceu quando eu tinha uns 16 anos, no bairro onde cresci, em Salvador. É algo que eu nunca contei por completo. Existe uma parte daquela noite que até hoje eu tenho dificuldade de colocar em palavras, sem sentir de novo a mesma sensação de estar sozinho naquela cozinha, às 3 da manhã, ouvindo coisas que simplesmente não tinham explicação. Meu pai trabalhava à noite dirigindo caminhões e muitas vezes a casa ficava vazia desde a hora em que ele saía até voltar na manhã do dia seguinte. E naquela época, isso significava que vários amigos e amigas apareciam lá nos fins de semana, porque era o único lugar onde podíamos ficar sem um adulto vigiando o tempo todo. Éramos daqueles grupos de adolescentes que não faziam nada realmente errado, só conversávamos até tarde. Naquela noite estávamos em vários e completamente entediados, então pegamos uma taça velha do armário. Escrevemos letras e números em folhas soltas e as organizamos em círculos sobre a mesa da sala de jantar. Colocamos os dedos sobre a taça entre risadas e brincadeiras e começamos a fazer perguntas que ninguém esperava que fossem respondidas. No começo não aconteceu nada e todo mundo ria daqueles que faziam cara séria. Então a taça começou a se mover devagar. A primeira coisa que fizemos foi acusar uns aos outros de estarem empurrando. Mas as acusações foram morrendo quando as respostas começaram a ficar exatas demais. Detalhes sobre coisas pessoais fizeram alguns empalidecerem e tirarem os dedos da taça. Eles já não queriam continuar participando, embora também não tivessem coragem de sair da mesa. Foi nesse momento que uma cadeira da cozinha se moveu sozinha. O som dela arrastando no chão foi perfeitamente audível para todos. E o silêncio que veio depois daquele barulho era diferente do de antes. Então ouvimos batidas suaves no corredor. 3 ou 4. Espaçadas. Depois a porta do quarto dos fundos bateu sozinha, sem corrente de ar e sem ninguém perto dela. Uma das meninas começou a chorar e disse que queria encerrar o jogo. Ninguém discordou. O problema era que ninguém sabia exatamente como terminar aquilo, porque nenhum de nós tinha prestado atenção nessa parte quando ouvimos alguém comentar sobre o jogo antes. Um dos meus amigos disse que tinha ouvido em algum lugar que colocar a taça no congelador servia para cortar tudo. Segundo ouviu, o frio fechava aquilo que havia sido aberto. Mesmo sem saber se aquilo era verdade, fizemos assim porque era a única coisa que tínhamos. Guardamos a taça, apagamos as luzes da sala de jantar e nos 20 minutos seguintes, todo mundo encontrou algum motivo para ir embora. Que já estava tarde, que os pais estavam ligando ou que tinham coisas para fazer no dia seguinte. E eu era o único que não podia ir embora, porque a casa era minha e meu pai só voltaria pela manhã. Fiquei sozinho e tentei dormir com a televisão ligada bem baixinho, porque o silêncio completo parecia pior do que qualquer barulho. Eu já estava quase convencendo a mim mesmo de que tudo tinha sido apenas sugestão coletiva quando ouvi um ruído vindo da cozinha. Logo depois, veio um estrondo forte de vidro quebrando. E aquele som não tinha nenhuma explicação que eu pudesse ignorar. Levantei e fui até a cozinha. O congelador estava aberto, com a porta caída para fora, como se alguém tivesse puxado por dentro. No chão, a taça estava quebrada em vários pedaços, espalhados a metros de distância, como se tivesse sido arremessada com força em vez de simplesmente cair. E o frio dentro da cozinha era intenso. Então ouvi os passos. A casa tinha apenas um andar. Não havia nada acima dela, nenhuma estrutura e nenhum espaço habitável sobre o forro. Ainda assim, os passos eram de uma única pessoa caminhando de um lado para o outro, diretamente acima da minha cabeça. Fiquei imóvel na cozinha. Uma sombra passou refletida na janela. Não do lado de fora, mas no próprio vidro, como o reflexo de algo se movendo atrás de mim, dentro da cozinha. Quando me virei, não havia nada.
mas vindo da sala de jantar comecei a ouvir movimento. Gavetas abrindo e fechando uma atrás da outra. Alguma coisa sendo arrastada sobre a mesa, depois o som inconfundível de cadeiras sendo arrastadas pelo chão. Procurei meu celular e ele estava jogado no chão ao lado do sofá, longe de onde eu o havia deixado antes de deitar. Os passos sobre o forro voltaram ainda mais rápidos do que antes. Então eu corri e me sentei na calçada com as costas encostadas no muro da rua. E não entrei mais. Do lado de fora, durante horas, continuei ouvindo pancadas dentro da casa e coisas caindo. As luzes da sala de jantar e da cozinha acendiam e apagavam sozinhas. E eu fiquei sentado naquela calçada, no relento da madrugada, esperando meu pai chegar. Quando ele voltou pela manhã, entramos juntos. A mesa da sala estava a vários metros fora do lugar. As cadeiras estavam caídas. Várias gavetas da cômoda do quarto estavam abertas, com as roupas todas reviradas. Os pedaços da taça continuavam espalhados pelo chão da cozinha, e o congelador ainda permanecia aberto, com todo o gelo já perdido. Meu pai viu tudo aquilo e concluiu que tínhamos feito uma festa e destruído a casa. Brigou comigo durante dias e me deixou sem sair por muito tempo. E eu não o corrigi porque a alternativa era contar a versão real. Bom, e eu não sabia como contar aquilo sem soar exatamente como ele provavelmente pensaria que era. Uma desculpa. Nunca contei completamente o que aconteceu naquela noite. Em parte é por isso, porque eu não encontrei as palavras certas naquele momento, e o tempo faz tudo parecer menos crível, mesmo quando você viveu aquilo. Mas a razão mais honesta é que até hoje eu sinto que alguma coisa ficou dentro daquela casa depois daquela noite. Sou do Uruguai e cruzei para os Estados Unidos escondido em cima de um trem de carga há alguns anos. Existem partes dessa travessia que a gente entende como parte do risco que assume quando não tem outra opção. O frio, os bloqueios, o medo de cair de um vagão em movimento. Porém, existe uma parte que não se encaixa em nenhuma categoria de risco conhecida e que até hoje eu não sei exatamente como contar. Éramos vários migrantes em cima dos vagões naquela noite. Mexicanos, argentinos, brasileiros, hondurenhos e alguns guatemaltecos. Todos reunidos pela mesma necessidade e organizados por pessoas que conheciam aquela rota muito melhor do que nós. Antes de partir, nos explicaram que o trajeto em direção a Tucson era perigoso, não apenas por causa dos postos de fiscalização da imigração, mas também pelas quadrilhas que operavam no deserto. Por isso, viajaríamos em cima dos vagões e não dentro dos contêineres. Lá em cima havia visibilidade e a possibilidade de reagir caso algo acontecesse. Mas ficar em cima dos vagões também significava enfrentar o frio cortante da noite no deserto, que não dava trégua, além do ruído constante das rodas sobre os trilhos. Isso faz um barulho tão intenso que dificulta pensar ou ouvir qualquer coisa com clareza. Partimos quando já estava completamente escuro e durante as primeiras horas tudo transcorreu tranquilamente. Na medida do possível, é claro. Cada um de nós estava deitado sobre o metal do vagão, agarrado ao que pudesse se agarrar, observando o céu ou as laterais do trem, dependendo da coragem que tivesse para se inclinar e olhar para baixo. Até que um dos rapazes apontou para o deserto. Todos olhamos naquela direção. Havia figuras caminhando na escuridão ao lado dos trilhos. O primeiro pensamento foi imediato e coletivo. Patrulheiros da fronteira nos acompanhando por terra enquanto o trem avançava. Era algo que acontecia e todos sabíamos que podia acontecer. Mas aquelas silhuetas não se comportavam como pessoas seguindo um veículo. Elas apareciam e desapareciam na escuridão do deserto com uma velocidade que não correspondia a nenhum ser humano caminhando.
Às vezes as víamos longe, a vários metros do trem. Segundos depois pareciam estar ao lado do vagão, sem que houvesse qualquer movimento visível entre um ponto e outro. Nenhuma trajetória. Nenhuma aproximação. Simplesmente estavam longe, e depois estavam perto, como se a distância não se aplicasse àquilo. Nenhuma silhueta carregava a lanterna. Nenhuma produzia qualquer som que pudesse ser ouvido acima do ruído das rodas contra os trilhos. Um homem guatemalteco que estava perto de mim fez o sinal da cruz e disse em voz baixa que aquela rota era carregada. Depois começou a contar algo que ninguém havia pedido para ouvir, mas que todos escutamos em silêncio, porque o contexto tornava impossível ignorá-lo. Segundo ele, naquele trecho do deserto, muita gente caía do trem em movimento e morria esmagada pelas rodas ou despedaçada contra o solo, sem que seus corpos fossem encontrados completos. Disse que aquele deserto estava cheio de mortos sem nome, espalhados por quilômetros de trilhos, e que havia quem acreditasse que alguns desses mortos voltavam a caminhar ao lado do trem, tentando subir de novo. Depois disso, ninguém falou mais nada. As figuras continuaram aparecendo e desaparecendo na escuridão, enquanto o trem seguia avançando. Todos observávamos sem querer observar. Continuávamos olhando mesmo assim, porque o medo faz isso. Perto de Tucson, o trem começou a reduzir a velocidade. Foi então que ouvimos passos sobre o teto do vagão. Passos rápidos, como se alguém estivesse correndo sobre o metal. Iam de uma extremidade à outra com uma urgência que não fazia sentido algum. Todos nós estávamos deitados, grudados ao vagão, tentando não nos mover para não perder o equilíbrio. Ninguém naquele vagão poderia estar correndo sobre o teto. Mesmo assim, os passos continuavam. De um lado para o outro, com a cadência de algo explorando o espaço. Chegava a uma borda, voltava, chegava a outra, voltava novamente. Até que uma pancada forte em um dos contêineres do vagão da frente interrompeu aquele ritmo. Um rapaz salvadorenho que estava próximo à borda ergueu a cabeça e gritou que havia visto alguém subir. O que ele descreveu não era nenhuma das figuras que havíamos observado no deserto. Era algo que tinha escalado pela lateral do trem em movimento, como se aquilo não exigisse esforço algum. Segurava-se no metal com uma facilidade impossível para qualquer pessoa naquela velocidade e naquela altura. Era um homem. Ou pelo menos tinha a forma de um homem. Mas suas roupas estavam completamente rasgadas e cobertas de sangue seco. Seu rosto estava destruído de uma forma tão horrível que o rapaz se recusou a dar mais detalhes. Depois de subir, aquela figura desapareceu entre os contêineres do vagão da frente, sem que ninguém mais a visse se mover. Várias pessoas começaram a rezar em voz baixa. Ninguém quis olhar para a frente do trem. Ninguém quis se inclinar para observar as laterais do vagão. Os passos sobre o teto continuaram por mais alguns segundos, sempre naquele mesmo ritmo, de uma extremidade à outra. E então pararam do nada. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio anterior. O silêncio anterior era apenas ausência de som. Esse tinha peso. Tinha presença. Uma presença que nem mesmo o ruído das rodas sobre os trilhos conseguia preencher. Quando amanheceu, o trem finalmente parou e descemos. Alguns de nós subimos para verificar o teto do vagão antes de seguir viagem. Não porque quiséssemos confirmar alguma coisa, mas porque existe algo no ser humano que precisa saber, mesmo quando saber tem um preço. E lá estavam as marcas. Pegadas e marcas de mãos cobertas de lama fresca espalhadas sobre o metal. Formavam exatamente o padrão de algo que havia corrido de uma ponta à outra do vagão várias vezes. A lama era escura, úmida, recente. O problema era que estávamos atravessando um deserto completamente seco havia horas. Sem chuva, sem água, sem qualquer fonte de umidade que explicasse de onde aquela lama tinha vindo.
nem como ainda podia estar fresca depois de toda a noite. As marcas terminavam na borda do vagão de uma maneira que não deixava espaço para nenhuma interpretação. Elas não seguiam para o interior do trem. Também não continuavam para outro vagão. Simplesmente chegavam até a borda e acabavam ali, como se aquilo que as tivesse deixado tivesse saltado para fora em algum momento da madrugada. De volta para o deserto escuro pelo qual havíamos passado. De volta para aquele trecho de trilhos onde as pessoas caíam e morriam. E onde, segundo o guatemalteco, algumas delas jamais conseguiam permanecer quietas em lugar nenhum. Não falamos muito sobre aquilo depois que descemos. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho e eu segui o meu. Mando um abraço àqueles que estão me ouvindo. É um prazer compartilhar um acontecido com vocês. Meu nome é Beto, mas todos me chamam de Betão. Quando eu era mais jovem, trabalhei por um tempo vendendo salgadinhos fritos em comunidades próximas. Nós não os fabricávamos, comprávamos por um preço mais baixo de um homem que já conhecíamos. Ele nos entregava a mercadoria fiado e nós íamos pagando conforme realizávamos as vendas. Eu saía com 2 primos. Um se chamava João e o outro Genésio. Quase sempre chegávamos juntos a um povoado. Depois nos separávamos para cobrir mais ruas e vender mais rápido. Cada um carregava sua mercadoria da forma que podia. Levávamos salgados de vários tamanhos, alguns mais simples e outros de melhor qualidade, para quem procurava algo mais saboroso. Esse trabalho não era fácil. Às vezes as vendas eram boas, em outras, passávamos o dia inteiro andando para vender apenas algumas caixinhas. Com o tempo a gente se acostumava. Em certas ocasiões não conseguíamos voltar para o município no mesmo dia, principalmente quando havia alguma festa no povoado. Se chegássemos durante celebrações religiosas, feiras ou bailes, costumávamos ficar mais tempo porque era justamente nesses momentos que as vendas aumentavam. Também acontecia de os próprios moradores nos convidarem para comer. Havia pessoas muito gentis. Em épocas de festa, alguns clientes até nos ofereciam algo para beber. Nem sempre aceitávamos, mas naquela época éramos jovens e confiávamos mais nas pessoas. Como não tínhamos carro, quando ficava tarde demais, precisávamos passar a noite no povoado. Algumas pessoas permitiam que dormíssemos em uma varanda ou em algum quarto vazio. Isso era muito bem-vindo, porque geralmente terminávamos exaustos depois de andar o dia inteiro. Mas nem sempre era possível. Às vezes dormíamos em quadras esportivas. Eram lugares simples, usados pelos moradores para jogar bola. Quase sempre havia uma cobertura, arquibancadas ou bancos de concreto, onde conseguíamos nos acomodar. Em outras ocasiões, também passamos a noite em quiosques de praça. Ninguém nunca nos expulsou. As pessoas nos viam apenas como vendedores de passagem. Enquanto não incomodássemos ninguém nem deixássemos sujeira, geralmente nos deixavam ficar. Mas houve uma ocasião em que algo muito estranho aconteceu. Foi em um povoado onde acontecia uma festa. Havia barracas, brinquedos e muita gente caminhando pelas ruas. Naquele dia vendemos bem. Não foi uma fortuna, mas o suficiente para pagar parte da mercadoria e ficarmos tranquilos. O problema foi o horário. Quando percebemos, já era tarde demais. O último transporte tinha partido e não havia mais como voltar. Nossa primeira ideia foi procurar alguém que nos permitisse dormir em sua casa. Não queríamos incomodar ninguém, mas em muitos povoados sempre aparecia alguma família que oferecia espaço na varanda. Naquela noite, porém, não tivemos sorte. Algumas pessoas estavam ocupadas com a festa, outras já estavam bêbadas,
e algumas simplesmente não nos conheciam o suficiente para confiar em nós. Foi então que Genésio comentou que tinha visto uma clínica abandonada. Era uma clínica pequena que havia pertencido ao governo. Segundo alguns moradores, antigamente funcionava normalmente, oferecendo consultas médicas. Porém, já fazia bastante tempo que estava desativada. O lugar havia sido abandonado e, aos poucos, foi se deteriorando. Meu primo já tinha reparado nela durante uma visita anterior. Disse que uma das portas não fechava direito e que poderíamos entrar para dormir algumas horas. Não era a melhor opção, mas estávamos cansados e sem alternativas. Devia ser por volta da 1 da manhã quando chegamos lá. Quero esclarecer uma coisa. Naquela noite nem sequer estávamos bêbados. Tínhamos comido alguma coisa na festa, mas estávamos perfeitamente lúcidos. Só queríamos descansar. A clínica não era tão pequena. Por fora parecia abandonada, mas à primeira vista não chegava a causar medo. Havia um poste de iluminação pública próximo, e a luz entrava pelas janelas, iluminando parte do interior. Entramos com cuidado. A porta rangeu um pouco, mas não estava trancada. A primeira coisa que vimos foi algo parecido com uma sala de espera. Ainda havia cadeiras velhas encostadas na parede e uma mesa abandonada em um canto. Nem tudo estava fechado. Havia cerca de 4 salas ligadas por um corredor estreito. Sentimos certo receio, mas demos uma rápida olhada aproveitando a luz que vinha de fora. Em um dos quartos havia 2 camas hospitalares. Eram daquelas camas de metal, duras e já enferrujadas. João e Genésio ficaram naquele cômodo. Eles eram os mais novos. Na época tinham cerca de 19 anos. Eu era o mais velho, então decidi dormir no quarto ao lado. Deixei minhas coisas com eles para que tudo ficasse junto e fui me deitar. Lembro perfeitamente do cansaço que sentia. Tínhamos passado praticamente o dia inteiro em pé. Minhas pernas pareciam de chumbo e minhas costas estavam destruídas. A cama era dura, estava empoeirada e tinha cheiro de mofo, mas naquele momento me pareceu o melhor lugar do mundo. Deitei de lado, coloquei um braço sob a cabeça e fechei os olhos. Com o passar do tempo, a música distante da festa foi diminuindo. Depois desapareceram as vozes. Em seguida, os latidos dos cães. No final, o povoado mergulhou no silêncio. Adormeci sem perceber. Não sei quanto tempo passou. Só me lembro de despertar de repente, daquele jeito estranho em que o corpo percebe alguma coisa antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. Abri os olhos e por alguns segundos não soube onde estava. Depois vi o teto manchado, as paredes envelhecidas e o contorno da janela por onde entrava a luz do poste. Me mexi sobre a cama. Minhas costas estavam rígidas por causa do colchão duro e minhas pernas ainda doíam por toda a caminhada daquele dia. Olhei para meu relógio. Era daqueles relógios antigos que tinham um botão para acender uma pequena luz. Apertei e o visor brilhou com um azul muito fraco. Era um pouco mais de 3 da manhã. Não sei explicar porquê, mas naquele instante senti algo estranho dentro do quarto. O ar parecia mais pesado. Tentei ignorar a sensação. Acomodei-me novamente e fechei os olhos. Então ouvi um som. Foi algo leve, como se alguma coisa tivesse se arrastado pelo chão. Pensei que talvez fosse a própria cama rangendo quando me movi. Fechei os olhos outra vez e tentei relaxar. De repente senti um solavanco. Foi rápido. Não foi forte o suficiente para me derrubar da cama, mas bastou para que eu levantasse a cabeça. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. Só era possível distinguir uma velha cômoda em um canto. A luz do poste entrava bem fraquinha pela janela, criando sombras compridas no piso. Deitei novamente. Disse a mim mesmo que era apenas o cansaço. Então senti algo tocar meu braço.
Foi um contato claro, como dedos deslizando rapidamente sobre minha pele. Soltei um grito curto e pulei da cama. Fiquei de pé diante dela, com as costas encostadas na porta. Meu coração batia com força e minha garganta estava seca. Olhei para todos os lados, mas não conseguia enxergar muita coisa. Pensei que talvez fosse algum animal. Um escorpião. Um rato. Com a mão tremendo, acendi de novo a luz do relógio. O brilho azul era fraco, mas fazia diferença dentro daquele quarto. Observei o chão. Não vi nada além de poeira, terra e manchas de umidade. Então aproximei a luz da parte de baixo da cama. Quando o feixe iluminou um canto escuro, percebi um movimento. Foi rápido, como se algo tivesse se escondido ainda mais para dentro. Fiquei paralisado. Quis acreditar que era um animal. Me abaixei um pouco, sem aproximar demais o rosto. Estendi o braço para iluminar melhor debaixo da cama, e então eu a vi. Havia um rosto extremamente branco. Era uma mulher. Ela estava escondida na escuridão, com a cabeça inclinada e os olhos fixos em mim. Sua boca estava aberta em uma espécie de sorriso, mas eu não vi dentes. Ou pelo menos não consegui distingui-los. Recuei na mesma hora que percebi aquilo. A mulher começou a sair. Primeiro surgiram os braços, depois a cabeça. Em seguida, o restante do corpo deslizou para fora de uma maneira que eu não consigo explicar. Ela se movia apoiada nas 4 extremidades, rente ao chão. Quando saiu completamente, se levantou de uma forma antinatural. Seu corpo pareceu dobrar para um lado antes de se erguer, como se seus ossos estivessem nos lugares errados. Como se alguma força invisível a puxasse pelas costas até colocá-la de pé. Eu não esperei mais. Corri em direção à porta, mas antes que conseguisse alcançá-la, aquela coisa se lançou sobre mim. Ela me arremessou contra a porta com todo o corpo. Comecei a empurrá-la com as 2 mãos, tentando mantê-la longe do meu rosto. Gritei pelos meus primos. Chamei seus nomes como pude, com a voz falhando de medo. A mulher possuía uma força estranha. Não era grande, parecia magra, mas empurrava como se algo além dela estivesse movendo seu corpo. Passaram-se apenas alguns segundos até meus primos chegarem, mas para mim pareceram uma eternidade. Ouvi passos correndo pelo corredor. Logo depois a porta se abriu violentamente. Um deles me puxou pelo braço, o outro conseguiu agarrar a mulher pela cintura para afastá-la de mim. Foi então que ela começou a gritar. Era um som horrível. Algo entre o miado bizarro de um gato e o grasnar de uma ave. Um som perturbador que ecoou pelas paredes do quarto. Nós 3 ficamos aterrorizados. Naquele momento pensamos que talvez fosse apenas uma pessoa com problemas mentais. Uma mulher que já estivesse escondida ali antes de chegarmos e que tivesse permanecido debaixo da cama. Era nisso que queríamos acreditar. Como conseguimos, saímos do quarto. Empurramos a mulher para um canto para evitar que avançasse novamente sobre nós e fechamos a porta. Eu fiquei no corredor respirando rápido e com as mãos tremendo. Antes de continuar, preciso esclarecer um detalhe. Aquele quarto tinha apenas uma janela pequena, e essa janela possuía grades de ferro reforçadas. Não eram grades decorativas ou frágeis. Estavam ali justamente para impedir que alguém entrasse ou saísse por aquele lugar. A janela permanecia fechada. As grades estavam intactas. Não havia outra saída. A mulher começou a bater na porta por dentro. A madeira vibrava. Ela também girava a maçaneta com força, como se estivesse tentando sair para nos perseguir. João entrou em pânico e perguntava o tempo todo o que era aquela coisa. Eu não sabia responder. Mal tinha conseguido observá-la direito. Tudo aconteceu em meio a empurrões, gritos e a pouca luz que vinha de fora. Genésio, que havia segurado a mulher pela cintura,
Dizia que ela parecia frágil demais. Segundo ele, era possível sentir os ossos através da roupa. Aquilo só piorou nosso medo. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Nós três permanecemos parados no corredor, sem saber o que fazer. Abrir ou não abrir a porta? Genésio disse que precisávamos verificar. Se realmente fosse uma pessoa doente ou perdida, não podíamos deixá-la trancada ali. Ele tinha razão. Mas eu estava apavorado. Também pensamos em outra coisa. Éramos 3 homens. Ela era uma mulher. Se algo acontecesse, se alguém nos visse fugindo ou se ela acabasse se machucando dentro do quarto, a culpa poderia recair sobre nós. João pegou uma lanterna no quarto onde eles tinham dormido. Abrimos a porta devagar. Não havia ninguém. Iluminamos primeiro o centro do cômodo. Depois a cômoda. Em seguida, embaixo da cama. Nada. Não existia maneira dela ter saído dali. As grades permaneciam no lugar. Uma coisa era imaginar uma mulher escondida em uma clínica abandonada. Outra, completamente diferente, era vê-la desaparecer de um quarto sem saída. Reunimos nossas coisas o mais rápido possível. Já passava das 3 da manhã e eu sentia um peso terrível nas costas. Enquanto recolhíamos a mercadoria, comecei a rezar baixinho. Meus primos não zombaram, pois eles também estavam assustados. Saímos da clínica sem fazer barulho. Não queríamos permanecer ali nem mais 1 minuto. Passamos o restante da madrugada do lado de fora de uma casa abandonada. Não entramos. Apenas nos acomodamos na área externa, esperando o amanhecer. Ninguém dormiu direito. Com o tempo, tentamos seguir em frente. Não porque tivéssemos esquecido o ocorrido, mas porque simplesmente não sabíamos o que fazer com aquilo. Nós trabalhávamos em diferentes povoados da região e nem sempre voltávamos aos mesmos lugares. Foi quase 1 ano depois que Genésio ouviu algo sobre aquela clínica. Uma senhora do próprio povoado contou que anos antes, uma jovem havia morrido ali. Segundo ela, era uma moça extremamente magra. A mãe acreditava que a filha estava possuída e, por causa disso, demorou para procurar ajuda médica. Quando finalmente a levou ao médico, ela já estava em estado grave. Foi atendida naquela clínica, mas não resistiu por muito tempo. De acordo com o que contaram ao meu primo, menos de 3 horas depois ela faleceu em um dos quartos. Genésio não quis fazer muitas perguntas, mas disse que a história combinava demais com o que havíamos visto naquela noite. Eu não posso afirmar que era ela. Também não consigo explicar o que aconteceu. A única coisa de que me lembro com clareza é de sua cabeça surgindo debaixo da cama. Do sorriso sem dentes e da maneira como rastejou para fora da escuridão. Se você estiver gostando, não deixe de deixar o like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo e permite que nossa comunidade continue crescendo. Agora, continuamos. Olá, eu sou venezuelano e digo que infelizmente esta história é real. Se vocês procurarem bem na internet, talvez até encontrem a forma como tentaram esconder o que aconteceu. Eu fui operador de drones militares, trabalhando em conjunto com militares americanos em uma base próxima à fronteira de Sonora, no México. Durante anos, meu trabalho consistiu em observar o deserto do Alto. Monitorávamos travessias de migrantes e movimentações de grupos ligados ao narcotráfico, utilizando câmeras térmicas instaladas em drones de longo alcance. Esses são os mesmos equipamentos que os militares americanos utilizam em zonas de conflito, mas naquela fronteira serviam para localizar pessoas caminhando durante a noite entre as montanhas do Arizona e de Sonora.
Isso com a mesma nitidez com que alguém assiste à televisão de perto. Eu nunca acreditei em coisas paranormais. Não digo isso como uma frase de efeito, mas como uma informação importante para o que vou contar. Porque o que mudou em mim não foi uma crença que sempre esteve ali, esperando ser confirmada. Foi algo que surgiu de repente e que não se encaixa em nenhum parâmetro que um operador de sistemas militares deveria precisar considerar. O trabalho era técnico e extremamente específico. A partir da central de controle, nós operávamos a câmera térmica do drone e a imagem recebida era sempre exibida em escala de cinza, onde o calor aparecia em tons claros e o frio em tons escuros. Assim, uma pessoa caminhando à noite pelo deserto brilhava como uma mancha branca sobre o fundo cinza do terreno. Os animais também apareciam dessa forma. Até mesmo pedras que haviam acumulado calor durante o dia surgiam mais claras do que o ar frio da noite. Tínhamos sistemas de análise de movimento que ajudavam a diferenciar pessoas de animais, com base na velocidade e no padrão de deslocamento. Tudo o que detectávamos era coordenado com as equipes da patrulha de fronteira em solo para que pudessem interceptar ou prestar auxílio, dependendo da situação. Era um trabalho de precisão, composto por horas de concentração diante de uma tela, sem muito espaço para a imaginação. Em 2024, começamos a notar algo estranho nos monitores. Aquilo apareceu pela primeira vez durante um turno noturno, enquanto acompanhávamos a movimentação de um grupo de imigrantes em um canyon ao sul do Arizona. Inicialmente registramos o ocorrido como uma possível falha no sensor, porque o que víamos na tela não correspondia a nada que a física de uma câmera térmica deveria permitir. Era um ponto preto, completamente preto, movendo-se sobre o solo do deserto em uma área onde todo o restante apresentava algum nível de temperatura detectável. No infravermelho, a cor preta significa algo mais frio que o ambiente ao redor. E no deserto de Sonora, em pleno verão, nada é mais frio do que o solo às 2 da manhã. Nem o ar, nem uma pedra na sombra, nem qualquer animal vivo. E ainda assim, aquele ponto se movia. Possuía o formato aproximado de algo vertical e mudava de velocidade sem qualquer padrão reconhecível. Às vezes se deslocava como uma pessoa correndo. Em outras, parecia algo se movendo sobre 4 patas. E ocasionalmente desaparecia completamente do campo de visão da câmera para reaparecer quilômetros adiante, sem que existisse qualquer tempo de deslocamento entre os 2 pontos. Pensamos que fosse interferência causada pelo calor do deserto afetando os sensores, ou algum defeito temporário no sistema de imagem. Registramos o caso como uma anomalia técnica e seguimos em frente. Mas aquilo continuou aparecendo, em turnos diferentes, com operadores diferentes, em setores distintos da área monitorada, sempre com as mesmas características. O ponto preto, mais frio do que tudo ao seu redor, movendo-se de maneiras que nenhum ser vivo conhecido deveria ser capaz de reproduzir. Foi um colega mexicano mais experiente que eu quem me contou o que os operadores mais antigos comentavam entre si, sem jamais deixar qualquer registro oficial. Ele disse que existem áreas na fronteira de Sonora onde alguma coisa segue as pessoas perdidas no deserto. Quando comecei a revisar gravações antigas, encontrei um padrão. Grupos caminhavam normalmente e, de repente, em questão de segundos, mudavam completamente de direção ou se dispersavam em diferentes sentidos, abandonando tudo para trás. E quando eu voltava alguns quadros antes da mudança de comportamento, quase sempre havia uma sombra escura na borda da imagem. Escura demais para ser uma pedra. Escura demais para ser um arbusto. Movendo-se sempre fora do centro do enquadramento. A madrugada que vou descrever aconteceu no início de 2024. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava no turno da noite, operando a central. A câmera térmica do drone acompanhava uma caminhonete da patrulha de fronteira
estacionada em uma estrada de terra no deserto, uma região que vinha registrando mais atividade do que o normal naquela semana. Os agentes dentro do veículo informaram pelo rádio que ouviam passos ao redor da caminhonete, pedras sendo deslocadas, respirações, sons cuja origem não conseguiam identificar, mesmo apontando lanternas na direção de onde pareciam vir. Foi orientado que provavelmente se tratava de algum animal da região e que realizassem uma inspeção visual do perímetro antes de prosseguir. Era o procedimento padrão. Movi a câmera para ampliar a área ao redor da caminhonete. E foi então que eu vi. A cerca de 30 metros do veículo, entre um conjunto de arbustos baixos, havia uma silhueta escura agachada, completamente preta na imagem térmica, mais fria que o próprio solo sobre o qual estava. A forma era humanoide, mas as proporções não correspondiam às de um ser humano. Era alta demais, mesmo agachada. Os braços eram longos demais para a altura que aparentava ter. E ela se movia com articulações dobrando em ângulos que braços e pernas humanas simplesmente não conseguem alcançar. Como se cotovelos e joelhos se dobrassem na direção errada. E ao mesmo tempo, o movimento era fluido, natural e completamente impossível. Ajustei o zoom e o que vi em seguida me deixou imóvel diante da tela, com a mão ainda sobre o controle. A figura parou. Não porque algo ao redor tivesse mudado. Ela parou exatamente no instante em que terminei de focalizá-la, como se percebesse que estava sendo observada de uma maneira diferente, como se soubesse. Permaneceu imóvel naquela posição antinatural, sem demonstrar qualquer esforço. Na tela, aquele ponto preto sobre o cinza do deserto era a coisa mais estática de toda a imagem. Enquanto isso, tudo ao redor apresentava algum tipo de movimento. O vento nos arbustos e as variações térmicas do solo. Tudo. Menos ela. Chamei o operador de comunicações e pedi que entrasse em contato com a equipe em solo para perguntar se conseguiam ver algo à direita do veículo. Enquanto ele transmitia a mensagem, continuei observando a tela sem desviar a câmera da figura. Foi então que um dos agentes respondeu pelo rádio. "Vocês também estão vendo aquilo?" Ele usou exatamente essas palavras. Isso significava que eles estavam vendo alguma coisa que ainda não haviam relatado e esperavam que alguém lá de cima confirmasse que não estavam imaginando. Nesse momento, as comunicações começaram a se encher de estática. Uma interferência que cortava as palavras. E por baixo da estática havia sons de batidas. Ruídos que não correspondiam a nada técnico que eu tivesse ouvido em anos trabalhando com aquele equipamento. Os monitores da central piscaram 2 vezes, então o drone perdeu o sinal. A tela ficou completamente preta. Mais tarde, os registros indicaram que a interrupção durou 11 segundos. Depois disso, o sinal voltou e a imagem reapareceu. O que a câmera mostrou foi a estrada de terra onde a caminhonete havia estado estacionada. Mas a caminhonete estava tombada sobre o lado direito. As portas abertas para o céu escuro. Os faróis ainda acesos, iluminando diferentes partes do deserto. O rádio dos agentes transmitia apenas o som do vento e, por baixo do vento, um ruído úmido e arrastado, como lama sendo movida por algo que não era o ar. Ninguém respondeu pelo rádio naquela noite. Horas depois, encontraram 2 agentes longe da caminhonete. Muito longe. Em uma direção que não levava a nenhuma estrada, nem a qualquer ponto lógico para onde alguém tentaria fugir. Um relatório médico de circulação restrita entre o pessoal da base informava que ambos estavam com barro nas botas e algas presas às roupas. Algas típicas de água corrente, apesar do local onde foram encontrados estar a centenas de quilômetros do Rio Bravo e de qualquer outra fonte de água. Um deles apresentava marcas nas costas. O relatório as descrevia como lacerações paralelas, produzidas por algo com pontas espaçadas.
algo que não correspondia a nenhum animal conhecido da fauna local. A profundidade dos ferimentos indicava uma força considerável. O Exército dos Estados Unidos encerrou a investigação antes da conclusão das análises. A versão oficial foi simples. Acidente durante operação noturna em condições de baixa visibilidade. O tipo de explicação que costuma ser usada quando o sistema não sabe como classificar algo. Poucos dias depois, pedi transferência. Ela foi aprovada sem qualquer pergunta, e isso me deixou claro que eu não era o primeiro a fazer esse pedido após um incidente semelhante. Antes de partir, fiz algo que sei que não deveria ter feito. Algo que mudou para sempre a forma como me lembro daquela noite. Revisei a gravação do drone quadro por quadro. Desde o momento em que detectei a figura até a perda do sinal. Nos quadros imediatamente anteriores à interrupção, a criatura permanecia imóvel entre os arbustos. Na mesma posição. Sem se mover. Sem mudar um centímetro. Como se aqueles 11 segundos de tela preta nunca tivessem existido para ela. Mas no último quadro, antes da imagem desaparecer, aquilo já não estava agachado. Estava em pé. Completamente em pé, exibindo toda a sua altura antinatural. O drone estava a várias centenas de metros de altitude e a figura permanecia no chão do deserto. Ainda assim, naquele último quadro, a direção daquilo que deveria ser seu rosto apontava diretamente para o drone. Diretamente para a lente da câmera, com uma precisão impossível. Como se soubesse exatamente onde o aparelho estava no céu escuro. Mesmo sem qualquer luz que pudesse denunciá-lo. Não havia olhos visíveis na imagem térmica. Nenhum detalhe. Era apenas uma massa preta absoluta. Mas havia algo novo naquele último quadro. Na região onde deveria estar sua boca. Algo que não aparecia em nenhuma imagem anterior. Uma alteração sutil no contorno inferior da figura. Uma deformação que em qualquer rosto humano seria interpretada como alguém mostrando os dentes. Desde então, trabalho durante o dia em ambientes fechados, longe de qualquer equipamento de monitoramento noturno. Muitas pessoas me perguntam por que abandonei um emprego bem remunerado, com boas perspectivas de carreira, para fazer o que faço hoje. Eu respondo que queria mudar de vida, que sentia falta de trabalhar em terra firme, que foram várias coisas ao mesmo tempo, que é difícil explicar. Mas a verdade é mais simples e muito mais difícil.